Fala aí, rapaziada, tranquilo? Tudo bem? Vamos para mais uma resolução aqui. Deixa eu botar o celular no mudo para não ficar enchendo o saco. Pronto. Bom, vamos lá, mais uma revisão de geografia, né? Mais uma aulinha aí rápida. A intenção é ser rápida. A última acabou durando 1h30. Não foi tão rápida assim, mas também a gente acabou abordando dois assuntos. Acabou, de certa maneira, aprofundando um pouquinho. Até porque é aquela parada, né? Tá chegando a prova e eu gosto do assunto, a gente se empolga, vai falando e tudo mais. Então acabou sendo mais demorado do que deveria ser para uma revisão, mas ao mesmo tempo acho que ficou legal, ficou de bom grado, com bastante informação para a rapaziada relembrar aí. Relembrar, tá? Não é pro cara aprender, não. Tu não vai, se tu quer aprender aí faltando uma semana, 2 semanas para a prova, compadre, aí vai ficar complicado para tu. Mas para quem está estudando e já está bem preparado, com certeza esse tipo de conteúdo, né, de material, a gente passando rápido pelos assuntos, sem dúvida importante. Mais uma vez, vou começar falando, significa que esses conteúdos abordados, né, durante a revisão vão cair na prova com certeza? Não significa, eu não sei se vai cair na prova, não tenho a menor ideia. Eu nunca vi a prova ainda, ninguém viu, né? Se alguém viu a prova, eu sempre falo isso, o camarada está com informação privilegiada, inclusive isso é um crime grave, né? O cara não pode ter acesso a informações privilegiadas em concursos públicos, né? Então, não dá para prever, não tem como saber, mas é claro, a gente acaba abordando aqueles assuntos que são mais frequentes, beleza? São frequentes, não significa que eles vão cair, porém, se a gente fazendo uma análise histórica, a gente percebe, né, quais são aqueles assuntos que são mais abordados, como eles são abordados. Então, a gente acaba falando um pouquinho mais sobre eles. Na última aula, né, na revisão anterior, no caso, da semana passada, eu falei sobre vegetação e clima, né, 2 assuntos que são interligados. E hoje eu vou falar sobre outros 2 assuntos que são muito comuns, tá? E que, de certa forma, também são muito interligados, principalmente por conta da questão energética, né? Questão de energia, você acaba conseguindo fazer um link com vários outros conteúdos, né? Você acaba fazendo um link com a questão das bacias hidrográficas, com a questão, por exemplo, das estruturas geológicas por conta das bacias sedimentares. Então, na verdade, a geografia está toda interligada, né? E muitas vezes isso acaba aparecendo na prova, inclusive. Tem várias questões que, ao mesmo tempo, o cara está cobrando aspectos sobre, por exemplo, bacias hidrográficas e sobre a questão energética. Então, é bem comum esse tipo de coisa, tá? Em qualquer coisa relacionada à geografia, esse tipo de coisa acontece. E aí, na semana passada, eu coloquei vegetação e clima, coisas que são muito interligadas entre si, inclusive na hora de aparecer nas questões, e também hoje a mesma coisa em relação a bacias hidrográficas e a questão energética, principalmente por conta da energia hidrelétrica, beleza? Bom, vamos lá, vou falar sobre as principais bacias hidrográficas brasileiras. Não vou falar sobre todas, tá? Vou falar sobre aquelas que são mais importantes, que costumam estar mais em evidência e costumam aparecer mais na prova, beleza? Começar falando sobre a bacia amazônica. Seguinte, gente, a bacia amazônica, eu estou até tampando aqui a imagem do rio, mas vamos lá, não tem problema não. A bacia amazônica, gente, é a maior bacia hidrográfica do mundo, tá? O rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume d'água. Até um tempo atrás, existia aquela dúvida, né, se o rio Nilo no Egito era maior em extensão e tal. Em volume d'água a gente sempre soube que o rio Amazonas era o maior. Agora, em relação à extensão, eu, por exemplo, quando estudei lá, molequinho na escola, não tem tanto tempo atrás assim também não, tá? Mas ali na década de 90, por exemplo, ainda achava-se que o rio Nilo era maior em extensão. Mas não, o rio Amazonas é maior, inclusive, em extensão também, beleza? E a bacia amazônica, ela é tão grande, mas tão grande, que ela abrange vários países, tá? Você pega aí vários países vizinhos do Brasil, Peru, Bolívia, a Colômbia, a Guiana, todos esses países, por exemplo, têm a bacia amazônica pegando, né, parte ali de seus territórios, beleza? Seguinte, uma questão muito interessante da bacia... Por exemplo, quando eu falo que a bacia amazônica ela pega vários países, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte:
Aonde é a nascente da bacia amazônica? Lá na Cordilheira dos Andes, tá? Lá nos Andes peruanos. A nascente do Rio Amazonas é lá no Peru, então ela nem é no Brasil, para a gente ver como de fato é uma bacia hidrográfica bem grande, tá? Então a nascente do Rio Amazonas é lá nos Andes peruanos, beleza? O Rio Amazonas, ele não tem esse nome durante toda a sua extensão, tá? Ele tem diferentes nomes. Inclusive ele entra no território brasileiro como o Rio Solimões, tá? E ele só vai passar a se chamar Amazonas quando ele se encontra com o Rio Negro. Quando ele encontra com o Rio Negro, aí você passa a chamar ele de Rio Amazonas, beleza? Então isso de repente, uma coisa interessante a se ressaltar, ok? O Rio Amazonas, não só o Rio Amazonas, toda a bacia hidrográfica, né, do Rio Amazonas é muito importante do ponto de vista da navegabilidade, inclusive ela é sem dúvida, até proporcionalmente, né, pelo fato de a bacia amazônica estar numa área remota, vamos dizer assim, com poucas estradas, com poucas ferrovias, é uma área onde você não tem tanta infraestrutura construída, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, muitos rios de planície que são perfeitamente navegáveis, são rios largos, tu tem vários rios que você não consegue enxergar o outro lado da borda dele, né? Parece que tu tá na frente do mar, tu chega ali na beira do rio, tu não consegue enxergar o outro lado, parece que tu tá na frente do mar, de tão grandes que são esses rios. Então são rios muito caudalosos, com volumes de água muito grandes, rios profundos, então são perfeitamente navegáveis, principalmente na parte plana, e muitos desses rios são rios de planície, tá? Por isso são navegáveis e por isso são tão importantes para essa região, beleza? E assim, tudo que tu pode imaginar em relação a transporte, esses rios vão ter um protagonismo muito grande na região amazônica, tá? Transporte de pessoas, de serviços, eu falei aí soja porque é um dos produtos, né, no caso de grãos, mais importantes para a pauta de exportações brasileira. Tem minérios, minério inclusive relacionado, né, à produção mineralógica lá no Pará, também muito importante, e mercadorias em geral. Imagina o seguinte, existem cidades lá na região norte que você só consegue chegar por meio de barco, de navio, de canoa, enfim, né, pelo transporte hidroviário. Então o camarada às vezes faz eu gosto de dar muito esse exemplo da compra pela internet, né? O camarada faz uma compra, por exemplo, para chegar, então, por exemplo, vai receber uma carta de um parente dele e tal. Essa carta vai chegar de barco, né? O que é uma realidade muito diferente para quem vive, por exemplo, nas grandes cidades, né? Nas áreas urbanas. Geralmente, a gente está acostumado com o transporte rodoviário, mas muita gente que mora na região norte, principalmente nessas partes mais afastadas, mais remotas, elas dependem demais da bacia hidrográfica do Rio Amazonas, beleza? E eu estou falando da questão do transporte, mas não é só isso, tá? Inclusive, existem populações ribeirinhas que dependem desses rios para a questão de alimentação mesmo, tá? Então, é uma bacia hidrográfica de uma importância gigante para o nosso país, beleza? Do ponto de vista da geração de energia, existem usinas hidrelétricas, tá, nessa bacia hidrográfica, não são muitas, embora o potencial seja muito grande. Tô falando aí da bacia com o maior volume d'água do mundo, então, tu imagina o grande potencial de geração de energia elétrica que tem, é claro, mas é aquele lance. Eu tenho um grande potencial? Tenho, porque é muita água. Agora, tem que analisar todas as outras questões. A maioria dos rios, né, são de rios de planície, o que já dificulta a geração de energia hidrelétrica, porque a gente precisa geralmente de quedas d'água, né, porque na verdade é a passagem da água que faz as turbinas girarem, e a partir do giro das turbinas eu tenho a geração de energia hidrelétrica, certo? Agora, se eu não tenho grandes quedas d'água naturais, eu tenho que, obviamente, criar essas quedas d'água. Então eu preciso de alagar áreas muito grandes, maiores. E isso estou falando aí no caso da floresta amazônica, que é a maior floresta equatorial do mundo. E a gente sabe que os impactos ambientais na floresta amazônica são sempre muito graves, porque, como a gente já viu, primeiro que é a floresta amazônica, tudo que ela significa, né? E, claro, a gente vai ter espécies ali endêmicas, vai ter várias espécies vegetais e animais que
eventualmente podem até mesmo entrar em extinção por conta da atividade humana, e uma delas é a geração de energia hidrelétrica. Então, assim, embora o potencial seja muito grande, há uma pouca exploração desse potencial de geração de energia hidrelétrica na bacia hidrográfica amazônica, tá? Das usinas que existem, tá? Eu até coloquei aqui, temos a de Santo Antônio e Giral, que são mais recentes, Curuauná, Samuel e Balbina, e a de Belo Monte e a de Tapajós, que está em estudo, tá? A de Tapajós não está concluída, não. A de Belo Monte ficou concluída recentemente, inclusive passou a ser a segunda maior do país, atrás apenas da nossa usina binacional de Itaipu. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Antes da usina de Belo Monte ser concluída, a usina de Tucuruí era a segunda maior, tá? Mas agora a gente tem aí a usina de Belo Monte tomando o lugar da usina de Tucuruí e ficando ali na segunda posição. Às vezes tem uma polêmica, né? Porque, mas no livro fala que a usina de Tucuruí era a segunda maior, tá? Nos livros do edital, por exemplo, pegar lá o Demetrio Magnoli, é um livro de 2012, tá? Um livro que já tem 8 anos, é um livro muito bom, excelente, eu gosto muito dele e tal, elogio sempre, porém, do ponto de vista temporal, ele está defasado em alguns pontos, então ele aparece lá que a usina de Tucuruí é a segunda maior, mas hoje a gente sabe que a de Belo Monte já é maior que a Tucuruí, né? Porque ela ficou pronta, naquele período ela estava em construção ainda. Que acontece? Como que, se cair na prova, qual é a segunda? Cara, vai ser anulada. Simples assim, beleza? Se o camarada colocar na prova, seja Belo Monte ou seja Tucuruí na resposta, a gente consegue anular. Eles têm que anular, não tem conversa, porque uma coisa é aquela parada. A biografia fala uma coisa, a realidade nos mostra outra, tá bom? Então vamos lá. E aí aquela parada, né? As usinas hidrelétricas na bacia amazônica, elas sempre causam muito estresse, tá? Por quê? Por conta da questão ambiental, né? Para a gente fazer a construção de uma usina hidrelétrica, gente, ela tem o ônus ambiental é muito grande na sua construção. Ao longo do tempo, é uma fonte de energia muito limpa, tá? Porque simplesmente eu não estou emitindo gases de estufa, depois da construção, as atividades predatórias ali, elas são praticamente nenhuma, né? Mas durante a construção de uma usina hidrelétrica, você acaba tendo muitos problemas, muitos impactos ambientais por conta do alagamento de uma área muito grande, muito extensa. E quando você tem pouca altitude, né, poucos rios de planalto, a necessidade de áreas alagadas ela é maior ainda, né? As áreas que precisam ser alagadas são áreas ainda maiores. Então, eu tenho um problema ambiental muito grande relacionado a isso. E, historicamente, a gente teve grandes fracassos retumbantes, tá? Na construção de usinas lá na bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Por exemplo, Samuel e Balbina, tá? São considerados desastres mesmo, são grandes erros de engenharia, inclusive, não sou eu que estou dizendo não, porque eu não sou engenheiro, tá? Mas é um consenso de que foram grandes erros esses projetos, porque assim, o impacto ambiental foi muito, 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 muito grande e o retorno foi muito pequeno. O retorno aquela questão, vamos lá, o que eu estou falando de retorno, tá? O impacto ambiental grande, o retorno em questão de geração de energia. A gente consegue analisar mais o custo-benefício, né, botando na balança o que é impacto ambiental, o que já é esperado, obviamente, e o que é geração de energia. A usina de Belo Monte, por exemplo, que é a mais recente, o pessoal que está mais antenado, vendo o jornal e tudo mais, ficou ligado e percebeu que a usina de Belo Monte causou muito estresse, né? Teve embargo na justiça, teve recurso, teve um monte de coisa, enfim, os movimentos, pessoal ligado ao meio ambiente, os ambientalistas, a população local, foram muitas e muitas as manifestações contra a construção da usina de Belo Monte, por conta das questões ambientais, são sempre muito graves, ainda mais numa área como uma área de floresta amazônica. Agora, dá pra gente dizer que, por exemplo, a usina de Belo Monte, beleza, eu tive aquele problema inicial, foi grave, é sempre ruim, o que é inerente à construção de usinas hidrelétricas, mas dá para dizer o seguinte, ao longo do tempo, eu vou ter muita energia hidrelétrica sendo gerada ali, beleza?
Por quê? Tanto é que ela é a segunda maior do Brasil, hoje, tá? Agora, tu pega, por exemplo, a usina de Balbina e de Samuel, eu tive prejuízos ambientais absurdos, áreas alagadas enormes, gigantes, população que acabou sendo retirada, várias espécies sendo prejudicadas, animais morrendo, enfim. E para uma geração de energia muito pequena, né? Proporcionalmente àquele desastre muito pequeno. Então, assim, por isso que todo projeto, cara, de geração de energia hidrelétrica na bacia amazônica acaba tendo esses entraves e, enfim, muita polêmica envolvida. Porque é uma coisa que acontece naturalmente, historicamente a gente tem casos muito negativos, tá? E aqui eu coloquei alguns afluentes, tá? Você tem alguns afluentes importantes na bacia amazônica. Eu coloquei, por exemplo, o Rio Negro e o Rio Trombetas na margem esquerda, o Rio Madeira, Tapajós e Xingu na margem direita, beleza? Vamos para a próxima bacia hidrográfica aqui, a bacia do Tocantins-Araguaia. Essa aí, quando essa bacia hidrográfica cai na prova, é sempre a mesma coisa que eles falam, sempre a mesma coisa, né? Primeiro, eles sempre dizem o seguinte, é a maior bacia hidrográfica localizada inteiramente no Brasil. Tá? Por quê? Porque a bacia amazônica é maior, beleza, mas a bacia amazônica ela pega vários vizinhos. Entre as bacias hidrográficas que são estritamente brasileiras, a bacia do Tocantins-Araguaia é a maior delas. Então eles gostam de colocar esse negócio na prova. Não sei porquê, mas eles gostam de colocar esse negócio na prova. Tá? O principal rio é o Rio Tocantins, o Rio Araguaia também é muito importante. E outra parada que eles adoram cobrar, a Ilha de Bananal. Tá? Por quê? Porque é a maior ilha fluvial do mundo, ou seja, a maior ilha de rio. Tá? Ou seja, uma ilha que está no meio de um rio mesmo. A maior ilha fluvial do mundo é a Ilha de Bananal e ela está na bacia do Tocantins-Araguaia. E outra coisa que eles gostam de cobrar sobre a bacia do Rio Tocantins-Araguaia é a usina de Tucuruí, tá? Que fica no Rio Tocantins e ela é muito importante, por quê? Porque, como eu falei, até a inauguração de Belo Monte, ela era a segunda bacia, a segunda usina hidrelétrica do Brasil, tá? Muito importante. E por conta também da questão da associação dela com o projeto de Grande Carajás, com todo aquele projeto de ocupação da Amazônia Oriental, principalmente relacionado à mineração, beleza? Que inclusive a gente viu, a gente falou, que eu digo o pessoal do curso, né? O pessoal que é lá do nosso curso sabe que a gente falou bastante, inclusive a gente fez uma aula específica sobre a região amazônica, como ela foi ocupada, os projetos, principalmente os projetos da Amazônia Oriental, que foram desenvolvidos, entre eles o projeto Grande Carajás e também, obviamente, a construção da usina de Tucuruí, que foi fundamental para o desenvolvimento desses projetos, beleza? Passando aqui para a nossa próxima bacia hidrográfica, vamos para a bacia do São Francisco, tá? A bacia do Rio São Francisco, gente, também muito importante, ela inclusive ela é chamada na verdade, a bacia não, o Rio São Francisco é chamado de Rio da Integração Nacional por conta da extensão dele e da parte que ele pega, né? É um rio que pega ali uma parte do Sudeste, ele passa ali, se tu pegar a bacia hidrográfica total, né, do Rio São Francisco, pega uma partezinha ali de Goiás, atravessa boa parte do Nordeste pelo sertão e vai desaguar lá no Oceano Atlântico. Então é um rio que pega uma parte muito importante do território brasileiro, uma parte grande, inclusive. Por conta disso, ele tem esse nome também, o apelido, vamos dizer assim, de Rio da Integração Nacional. Até coloquei aqui embaixo também Rio dos Currais. Rio dos Currais, gente, esse nome é antigo, inclusive, porque Rio dos Currais, porque a água do Rio São Francisco muitas vezes era utilizada para criação de gado, né? Para criação de bois, né? Pecuária extensiva, sobretudo, que se desenvolvia lá no sertão nordestino, tá? No interior da região Nordeste. A bacia do Rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Hoje em dia existe até uma certa divergência se ele nasce ali, se não nasce exatamente. Enfim, de qualquer forma, segundo a bibliografia, o Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra. Ele atravessa todo o sertão e deságua lá no Oceano Atlântico, entre os estados de Alagoas e Sergipe, tá bom? Tu vê o tamanhão do espaço que o Rio São Francisco anda, né? Nós temos um trecho navegável muito importante entre Pirapora e Juazeiro, né? Entre essas duas cidades, Pirapora em Minas e Juazeiro na Bahia.
nessa parte você consegue navegar, porque o rio, no caso do Rio São Francisco, ele tem uma parte mais de planície, você não tem grandes quedas d'água e tudo mais, mas assim, em outras partes você tem predomínio mesmo de rios de planalto, tá? Rios com quedas d'água e tudo mais. Não à toa você tem o aproveitamento, né, dessa bacia hidrográfica para a geração de energia hidrelétrica. E eu coloquei aqui algumas usinas hidrelétricas que estão presentes nessa bacia hidrográfica, que foram construídas na bacia hidrográfica do São Francisco e que são bem importantes, tá? Por exemplo, a usina de Sobradinho, Paulo Afonso, Xingó e Três Marias, tá? São exemplos de usinas hidrelétricas bem importantes para a geração de energia na bacia hidrográfica do São Francisco. É fundamental para a vida no sertão, gente, nesse tópico aqui, significa o seguinte, cara, o Rio São Francisco, ele corta a região do semiárido. E se a gente pensar, né, a gente falou sobre clima na última aula de revisão. Cara, o que acontece? O semiárido nordestino é a parte onde você tem a menor quantidade de chuvas no Brasil, índice pluviométrico baixo, tá? As chuvas são irregulares e elas são escassas, ou seja, falta água nessa região. Inclusive falta água para muita gente, tá? Às vezes as pessoas têm dificuldade de ter acesso à água para coisas básicas, como para beber água, para cozinhar, para lavar roupa, lavar louça, coisas básicas mesmo. E o Rio São Francisco, por cortar essa região do sertão, ele meio que dá vida a essa região, tá? Ele dá vida a uma área onde não seria possível a princípio ter vida humana, por exemplo. Tá? Claro que existem vegetais muito habituados, a gente já falou sobre a vegetação, mas se tu pensar, por exemplo, em vida humana, se você pensar, por exemplo, em outros tipos de vida que estão relacionados a nós humanos, por exemplo, criação de gado, né? Por que está relacionado a nós? Porque é uma atividade econômica importante para o ser humano. Esse tipo de atividade econômica tem muita dificuldade sem a presença de água. E o Rio São Francisco, por cortar essa região onde as chuvas são tão escassas e irregulares, ele acaba dando vida mesmo e sendo fundamental, tá? Inclusive, mais recentemente nós tivemos as obras de transposição do Rio São Francisco. As obras começaram, se não me engano, em 2004 ou 2003, ou seja, enfim, são obras já que têm mais de uma década, na verdade, e que obviamente demoram um tempo, uma obra bem grandiosa, inclusive, para levar essas águas do Rio São Francisco a áreas onde ela não chegava, né? Elas não chegavam. Então, é aquela coisa, o Rio São Francisco ele corta boa parte do sertão, mas tinha parte, por exemplo, que ele não cortava. O curso dele já começava a pender ali mais para leste, né, para chegar no litoral e desaguar no Oceano Atlântico. Então tinha uma boa parte do sertão que não tinha, que não recebia a água do São Francisco. E através das obras de transposição, inclusive essa aqui é uma imagem da obra de transposição, foi possível chegar água a áreas onde antes não tinha, tá? Isso foi muito importante para muita gente que mora nessa região do território brasileiro, beleza? Uma atividade econômica muito importante dessa região, a gente já falou inclusive da pecuária extensiva, né? Mas outra atividade econômica muito importante nessa parte aí do Nordeste, no sertão nordestino principalmente, e que está ligada ao Rio São Francisco, é a fruticultura irrigada, tá? Irrigada por quem? Pelas águas da bacia hidrográfica do São Francisco, tá? Então, essa aí, por exemplo, é uma atividade econômica que seria impossível sem a utilização das águas da bacia hidrográfica do São Francisco. Inclusive, é uma atividade econômica bem importante, que tem ganhado uma relevância bem interessante e até improvável, né? Tu pensa, pô, lá é muito seco, quase não chove. Tu pensa naquele cenário enfim, isso aqui, por exemplo, cactos, e no máximo que tem a vegetação rasteira, né? Tu pensa, pô, como é que vai ter fruticultura num lugar desse? Você tem mesmo. A plantação de vários tipos de fruta, uma atividade econômica bem importante por conta da irrigação com as águas do Rio São Francisco. Então ele é um rio fundamental para toda a área por onde ele passa, beleza? Partindo aqui para a próxima bacia hidrográfica, vamos falar da bacia hidrográfica do Paraná. É o seguinte, gente, a bacia hidrográfica do Paraná ela faz parte de uma bacia hidrográfica maior, que no caso é a grande bacia Platina, né? E aí você pega ali Paraguai, Argentina, países vizinhos, Uruguai,
Então é uma bacia hidrográfica muito importante e a bacia do Paraná faz parte dela. É tipo uma subbacia, vamos dizer assim. Tá? Na bacia do Paraná, a gente vai ter uma geração de energia absurda, tá? No nosso território brasileiro. Inclusive, a ESA adora cobrar isso, né? Mais ou menos o que eu falei da bacia do Tocantins-Araguaia em relação à bacia do Paraná, eles falam o seguinte: qual é a usina hidrográfica do Brasil com maior com maior aproveitamento do potencial de geração de energia hidrelétrica? Bacia do Paraná, tá? Isso é explicado por dois motivos, gente. Primeiro, a bacia do Paraná, ela tem uma posição geográfica muito próxima das áreas onde há o maior consumo de energia hidrelétrica. Porque a bacia do Paraná está perto das grandes cidades do Sudeste, da região Sul, principalmente Sudeste, né, onde você tem grandes concentrações urbano-industriais. Então a bacia hidrográfica do Paraná, por ter essa posição geográfica próxima aonde nós temos o maior consumo de energia do Brasil, ela vai ter, o ser humano obviamente vai tirar tudo que pode dela. Né? Tirar, que eu digo, de recursos, e um dos recursos mais importantes, obviamente, é a geração de energia hidrelétrica. E o segundo motivo é que você tem muitos rios de planalto, tá? Ou seja, rios com quedas d'água naturais. E essas quedas d'água, como eu já falei antes, elas facilitam o aproveitamento, né, dessa água para geração de energia hidrelétrica. Porque você tem já uma queda d'água natural, coloco ali a usina bonitona, a água passa, faz a turbina girar, gerando energia, beleza? Não é à toa que nós teremos grandes usinas hidrelétricas sendo instaladas nessa região. Inclusive, a usina hidrelétrica, né, de maior destaque no Brasil, que já foi a maior do mundo, que é a usina binacional de Itaipu, ela tem esse nome binacional, gente, porque ela foi feita em parceria com o Paraguai, tá? Inclusive, até hoje ela tem uma administração mista, e metade da energia produzida dela é do Brasil e metade é do Paraguai. Inclusive, a energia que sobra no Paraguai, né, porque o Paraguai, obviamente, é um país menor, com uma população menor, então ele utiliza menos energia em relação ao Brasil, né? Os 50% do Paraguai geralmente sobra bastante energia. O Brasil compra, inclusive tem direito tem a prioridade, né? Tem direito à prioridade na compra desse excedente gerado pela usina binacional de Itaipu, que pertence ao Paraguai. Então, assim, de novo, antiga maior usina hidrográfica do mundo, depois a China fez uma maior, mais recentemente. Ela foi construída durante o período militar. É uma obra grandiosa, então é um negócio muito legal. Isso aqui é a turbina, tá, gente? Para vocês terem ideia do tamanho do negócio. Aqui tá vendo os carinhas aqui, o capacete? Isso aqui é o tamanho de uma turbina lá. Dá até para você visitar quando tu vai lá se tu for em Foz do Iguaçu, eventualmente, passear, o pessoal que mora aí por perto, vale muito a pena fazer essa visita aí da usina binacional de Itaipu. É muito maneiro. Se tu for fazer a usina com o passeio completo, para tu ir lá dentro, tu viu, cara, é um negócio absurdo, muito grande, muito legal. Vale muito a pena, é uma obra grandiosa, inclusive é considerada uma das sete maravilhas da engenharia moderna. Acho que engenharia moderna, contemporânea, alguma coisa nesse sentido. Mas para vocês terem ideia realmente do tamanho e da grandiosidade desse negócio. E da dificuldade, tá? É uma obra, obviamente, muito difícil de se fazer, justamente pela sua grandiosidade. Então, o destaque do ponto de vista de geração de energia, nós temos o maior aproveitamento do potencial de geração de energia hidrelétrica na bacia do Paraná, e temos também a maior usina hidrelétrica do Brasil, que é a usina binacional de Itaipu, beleza? Destaque absoluto para ela. Temos um trecho navegável muito importante, tá? Que é a hidrovia Tietê-Paraná. Inclusive, a gente falou sobre isso quando a gente abordou isso aqui, né, no curso. Quando a gente falou sobre a importância, né, do Mercosul para o Brasil e, obviamente, a importância também para os parceiros comerciais, por exemplo, a Argentina, aquele trecho entre Buenos Aires e São Paulo. Então, a hidrovia Tietê-Paraná tem essa importância. Falamos sobre isso também na aula sobre transporte. Então, essa bacia hidrográfica é muito importante para o nosso país. Tá? Se a gente pensar do ponto de vista econômico, acho que dá para a gente dizer que é a que tem mais importância. Tá? Primeiro, por conta da questão do aproveitamento para geração de energia, e também por conta da questão do transporte
e embora seja uma bacia hidrográfica com muitos rios de planaltos, nos trechos em que ela é navegável, você consegue ter um aproveitamento realmente muito, muito interessante, com uma importância econômica muito grande. Tá? Agora, é aquela parada. Se eu tenho uma utilização muito grande do ponto de vista humano, né? Se o ser humano tá utilizando muito aquilo ali, é natural que eu tenha uma degradação daquilo ali, não tem jeito. Onde o ser humano mete a mão, onde tem atividade econômica, geralmente a gente vai ter também degradação do ponto de vista ambiental. Então, assim, boa parte dos rios da bacia hidrográfica do Paraná, eles vão sofrer com uma série de problemas ambientais, tá? A gente vai ter problemas, por exemplo, com poluição. Tu pensa, por exemplo, no Rio Tietê, né? Lá não todo o Rio Tietê, mas tu pega o trecho do Rio Tietê chegando lá na região metropolitana de São Paulo, é um negócio absurdo, né? De poluição e por aí vai. E outra questão também é a crise hídrica. Utiliza-se tanta água que às vezes falta água mesmo em determinados períodos. Quando às vezes você tem uma época em que chove um pouco menos, ou então um período em que chove menos do que o esperado, você já começa a ter problema, o pessoal fica preocupado, até mesmo para a geração de energia. Os níveis d'água nos reservatórios começam a baixar, o pessoal já começa a ficar preocupado. Tá? Então, obviamente, a atuação humana muito intensa nessa bacia hidrográfica faz com que a gente tenha alguns problemas ambientais também, beleza? Partindo aqui para a nossa próxima e última bacia hidrográfica que a gente vai abordar, né? No caso a bacia do Rio Paraguai. A bacia do Rio Paraguai ela também faz parte, né, da bacia Platina, e você tem uma característica diferente com comparação com a bacia do Paraná. Na bacia do Paraná a gente vai ter mais rios de planalto, na bacia do Paraguai a gente vai ter já uma área plana bem, assim, uma área plana sendo predominante. Tanto é que assim, essa bacia hidrográfica do Rio Paraguai é que vai drenar o Pantanal. Então, por exemplo, a região do Pantanal, que agora está muito em destaque, né, por conta aí das grandes queimadas, que está descontrolado, está um negócio muito triste, essa área ela alaga, né, aquela dinâmica que a gente falou, por exemplo, durante o verão você tem um período de chuva, né, muito grande, uma chuva mais intensa, os rios aumentam o seu volume, aumenta o volume d'água, e você acaba tendo o período de cheia com alagamento de várias áreas que ficam alagadas naturalmente. E durante o período de estiagem, essa mesma área alagada, onde você tem espécies ali de vida aquática e tal, essa área ela volta a ficar em terra firme, vamos dizer assim. Essa dinâmica ela é muito regulada por quem? Pela bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Tá? É o Rio Paraguai que leva boa parte dessa água que acaba alagando a planície do Pantanal durante os períodos de cheia. Tá bom? Uma outra questão muito importante em relação à bacia do Paraguai é o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste. Né? A gente sabe que o Centro-Oeste hoje é o grande celeiro agrícola do Brasil, falamos sobre isso na nossa aula de Geografia Agrária, e também por conta do minério lá no maciço de Urucum, tá? Que é uma área que tem riquezas naturais, riquezas mineralógicas bem interessantes, mas que são relativamente pouco exploradas por conta da dificuldade de chegada desse minério, né, até o litoral. Porque é aquela parada, o Brasil, gente, as atividades do setor primário do Brasil, por exemplo, mineração de ferro, estou dando um exemplo, elas são muito voltadas para a exportação. A China, por exemplo, compra muito minério de ferro do Brasil. E aí qual é o grande problema? O maciço de Urucum ele fica no Mato Grosso do Sul, ele fica lá no meio do território brasileiro, lá no interior, né, no meio do continente sul-americano. Para essa produção sair dali e chegar até o litoral é muito longe. E a gente sabe, inclusive, que o Brasil é um país que tem dificuldade do ponto de vista de transportes, porque a gente apostou muito no setor rodoviário, que é extremamente caro, que dá uma série de problemas, dependente, por exemplo, dos combustíveis fósseis, então a gente sabe como isso é problemático, e aí acaba sendo caro e difícil, uma logística meio complicada. Então o maciço de Urucum ele acaba sendo menos explorado do que poderia ser, né, do ponto de vista econômico. Tá? Mas aquilo que é explorado muitas vezes é escoado através, né, da bacia hidrográfica do Rio Paraguai, beleza? Então, mais uma característica importante dessa bacia hidrográfica.
Existem outras bacias hidrográficas no Brasil, tá? Mas assim, eu falei das mais importantes, daquelas que costumam cair na prova, beleza? Muito dificilmente pode cair, irmão, pode cair, pode, tá? Bacia do Uruguai, pode, mas não é o que é mais provável, pelo ponto de vista, obviamente, da análise histórica que você pode fazer, que obviamente a gente faz, mas que você, inclusive, poderia fazer. E assim, eu sempre digo o seguinte, cara, o ideal é que o aluno conheça a prova ao ponto dele mesmo saber aquilo que é mais importante e o que é menos importante, do ponto de vista, obviamente, dessa análise histórica do que cai mais e do que cai menos. É aquela parada, tem que estudar tudo, tem que saber tudo, mas se você tiver que dar o gás em alguma matéria, já sabe tudo, tô tranquilão, domino o conteúdo inteiro, beleza. Se eu tiver que dar o gás em algumas matérias que eu considero mais prováveis, porque anteriormente caíram mais, eu vou dar o gás naquilo que eu sei que é mais frequente. E aí, como é que tu vai saber que é mais frequente? Fazendo questão, pegando as provas antigas e resolvendo, sem pena, tá? Pelo menos os últimos 10 anos aí. Outra parada, 20, 30 anos já é um período de tempo muito grande, tá? E a prova, o próprio concurso ele vai mudando de perfil, ele vai melhorando, né? A prova da ESA foi melhorando ao longo do tempo, né? Ainda é uma prova que tem uma capacidade, ela exige uma capacidade analítica que não é tão grande dos alunos, não exige criticidade, ainda é uma prova muito simples, né? Mas é uma prova que já melhorou bastante, inclusive, tá? E por conta dessa mudança do perfil e também aquela parada, uma questão de 30 anos, cara, o que era 30 anos atrás já não é mais hoje. Assim, a geografia ela é muito dinâmica, as coisas mudam muito rápido, num piscar de olho, tá? A gente tá vendo, por exemplo, que a parada de 2012, como o lance aí da gloriosa usina de Belo Monte, ela já é algo que mudou. Antes você não tinha mais Belo Monte, então Tucuru é a segunda, agora tem Belo Monte, Belo Monte é a segunda. Mesma coisa em relação aos fusos horários, né? O fuso horário -5 deixou de ser utilizado, depois ele já está sendo utilizado de novo. Então as coisas mudam muito rápido, então pegar questão de geografia de 30 anos atrás não é uma boa não, tá? Agora, dos últimos 10 anos, cara, é obrigação tua ter resolvido as provas dos últimos 10 anos, beleza? E a partir disso tu consegue mais ou menos ver o que é mais cobrado, como é cobrado, show? Vamos lá, dando prosseguimento, vamos falar agora do setor energético, que como eu falei, e inclusive durante essa explanação que eu fiz anteriormente, já dá para perceber como ele é muito associado à questão das bacias hidrográficas, né? Por quê? Porque é aquela parada, se tu pegar a matriz energética brasileira, principalmente do ponto de vista da eletricidade, da energia elétrica, a fonte hidráulica, né, que obviamente a partir da geração nas usinas hidrelétricas é a mais importante. Então você tem uma relação muito forte entre as duas questões, tá bom? Então vamos lá, falar sobre o setor energético brasileiro, beber uma água aqui rapidinho, para ficar hidratado igual o Gabriel. E vamos lá. As fontes, vamos começar falando pelas fontes não renováveis, tá? Só para definir aqui o que é fonte não renovável e renovável, é o seguinte, pensa o seguinte, gente, o próprio nome já diz para você. A fonte não renovável é aquela fonte de energia que vai ter fim numa escala de tempo humana. Ou seja, na nossa escala de tempo, né, estou falando aí de 50 anos, 20 anos, até 100 anos que seja, se você utilizar aquela fonte de energia, ela vai acabar. Ou seja, você não vai ter a geração de mais energia dela pela natureza, beleza? Um exemplo, petróleo. Você tem lá o reservatório de petróleo que leva milhões de anos para ficar pronto, né? Entre aspas, claro. Se eu tiro todo o petróleo daquele reservatório, acabou, irmão, não tem mais. Tirei tudo que a jazida tinha para me dar, vai chegando uma hora que não vai ter mais, acabou. Por quê? Porque é um processo que leva muito tempo, tá? Agora, energia solar, cara, o sol tá aí bonitão, irmão. O sol vai apagar um dia, tá, gente? Mas isso aí é um processo que vai levar... Eu não lembro exatamente, mas é uma questão de bilhões de anos, tá? Provavelmente o ser humano já nem vai existir mais até lá. Mas assim, na nossa escala de tempo, cara, nenhum de nós vai ver o sol apagar, a não ser que, sei lá, irmão. Não vai ver, tá? Não vai ver. Enfim. Então tem essa diferença. As fontes de energia renováveis são aquelas que a gente consegue utilizar sem que elas acabem, sem que elas findem numa escala de tempo humana.
E as não renováveis, obviamente, elas acabam, né? A possibilidade de utilizar aquela energia simplesmente vai acabar numa escala de tempo humano, caso a gente continue utilizando nesse ritmo, beleza? Então, assim, vamos lá. Geralmente, as fontes não renováveis são aquelas ligadas aos combustíveis fósseis, por exemplo, petróleo, carvão mineral, o gás natural, tá? Então, aí, inclusive, a gente vai falar primeiro sobre elas. Vamos lá. Sobre o carvão mineral. O que tem que saber sobre o carvão mineral? O que é carvão mineral? É um material rochoso, tá? Só que ele é um material rochoso que não é mineral, né? Igual, por exemplo, o ferro, tá? Ou, por exemplo, qualquer tipo de rocha que tu encontrar por aí. O carvão mineral, ele é de origem orgânica, tá? Ou seja, de material orgânico, geralmente vegetais, que ficou soterrado durante milhões e milhões de anos. Obviamente sofreram com pressão, mudança de temperatura, e eles foram sendo modificados por conta desse cenário de extrema pressão, e aí eles foram tendo uma concentração de carbono muito grande. E essa concentração de carbono muito grande que vai fazer com que você tenha a geração de energia sendo possível, através da utilização do carvão mineral, beleza? Agora, o carvão mineral, ele pode ser dividido, tá? Existem vários tipos, vamos dizer assim, de carvão mineral. Geralmente isso tem a ver com o grau de desenvolvimento daquele carvão, tá? O nível de transformação pelo qual ele passou para que ele fosse gerado. E aí nós temos aqui, ó, turfa, lignito, hulha e antracito. Significa o seguinte: a turfa é o carvão mineral de menor qualidade. Por quê? Porque tem uma concentração menor de carbono. Depois vem o lignito, depois a hulha, depois o antracito. É tipo uma evolução, tá? No caso aqui do nosso país, do Brasil, a gente tem um carvão mineral de baixa qualidade, com uma concentração de carbono pequena, tá? Não é, por exemplo, aqui a gente não vai ter, por exemplo, grande quantidade de antracito, que tem uma concentração de carbono acima de, sei lá, 95%. A gente não vai ter isso no território brasileiro. Então, o nosso carvão, ele é de baixa qualidade. Isso é um ponto, beleza? Pelo fato de ele ser de baixa qualidade, ele não é muito utilizado. A gente vai utilizar muito pouco carvão mineral aqui no nosso território. E quando a gente utiliza, geralmente a gente traz carvão mineral de fora, tá bom? A gente importa. O carvão tem uma característica interessante também, de dar origem ao ferro gusa, que é muito importante para a siderurgia, para a metalurgia, mas para você dar origem ao ferro gusa tem que ser um carvão mineral de grande qualidade. E no caso brasileiro a gente tem que importar, porque aqui a gente não tem reservatórios do carvão de grande qualidade, no caso o antracito. Tá? Então a gente importa boa parte na verdade importa quase todo o carvão mineral que é utilizado no país, tanto para geração de energia quanto para outras utilizações. E nós temos uma concentração do carvão mineral no Brasil na região sul, tá? Então, assim, as jazidas de carvão mineral no Brasil estão concentradas na região sul, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fora disso, você não consegue encontrar carvão mineral no nosso país em quantidades interessantes. Inclusive, do que a gente tem, como eu já falei, é de baixa qualidade, por isso é muito pouco explorado do ponto de vista econômico, até porque não é viável economicamente, tá? Fica caro mesmo. Não compensa do ponto de vista econômico. Até um tempo atrás tinha até uma lei, né, que estabelecia uma determinada quantidade obrigatória, né, de todo o carvão que deveria ser utilizado, por exemplo, nas siderurgias, tinha uma parte ali que tinha que ser do carvão produzido no Brasil. Mas essa lei caiu, até porque, obviamente, o pessoal ficava reclamando, pressionando, porque você tinha um custo mais alto, e depois que essa lei caiu, aí basicamente todo o carvão utilizado no Brasil passou a ser importado. Inclusive, gente, até na geração de energia, cerca de 3% o que é utilizado de carvão, cerca de 3% para energia termoelétrica, tá? Que é aquela energia em que você queima um determinado tipo de combustível, e aí a água ferve, sobe o vapor que faz girar a turbina, gerando energia elétrica no caso. Então, dentro desse tipo específico de energia, só 3% é utilizado. Aliás, só 3% utiliza o carvão mineral como fonte. Então, é realmente uma fonte de energia pouco utilizada no Brasil. Isso é uma tendência brasileira, tá, gente? É uma realidade nossa.
existem países que ainda utilizam muito o carvão mineral. A China, por exemplo, usa o carvão mineral pra caramba, até porque lá você tem grandes reservas de carvão mineral e de altíssima qualidade, lá principalmente no nordeste do território chinês. Então, quando eu falo que usa pouco carvão e tudo mais, estou falando do Brasil. Existem muitos lugares em que o carvão mineral ainda é utilizado em larga escala. Embora ele seja, do ponto de vista competitivo e ambiental também, menos interessante, por exemplo, do que o petróleo, tá? E olha que o petróleo polui bastante, e o petróleo também está sujeito à variação de preço por conta do barril do petróleo, que é cotado em dólar no mercado internacional. O petróleo, do ponto de vista de custo-benefício, ele oferece alguns riscos, tá? Mas ainda assim ele tem um custo-benefício superior do carvão mineral para boa parte dos países. Obviamente aqueles que têm uma grande quantidade de reservas de carvão mineral vão utilizar o carvão mineral, tá? Vamos falar agora do petróleo, inclusive. O petróleo, gente, é o seguinte, ele é formado a partir também de material orgânico, tá? Que fica em decomposição ali durante o tempo geológico. Lembrando, estou falando de uma escala de tempo humano, estou falando de escala de tempo geológica, beleza? Em áreas que ou são áreas marinhas ou que já foram áreas marinhas, certo? E aí, a partir disso, eu vou ter lá a decomposição desse material orgânico que se deposita e acaba dando origem ao petróleo. O gás natural também tem o mesmo processo de formação, tá? Inclusive, geralmente onde você acha petróleo, também acha gás, tá? O processo de formação é igual, as áreas de ocorrência também, então os dois são muito associados, inclusive. O que acontece aqui no caso do Brasil? No nosso território, gente, as maiores reservas de petróleo estão em áreas litorâneas, tá? No mar, beleza? São o que é chamado também de offshore. Ou seja, tem que ter a exploração no mar, por exemplo, na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e também na área do pré-sal, que foi recém-descoberta. Inclusive, o pré-sal pode colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo, tá? O pré-sal ele tem uma importância estratégica muito grande para o nosso país. Não é à toa, inclusive, que enfim, todo mundo ficou de olho no pré-sal, e aí começa aquela movimentação, vamos privatizar a Petrobras. Não é à toa que esses assuntos surgiram aí ultimamente, né? Então, o pré-sal, de fato, ele tem uma importância estratégica muito grande para o nosso país. E o que acontece? Então, como eu falei, boa parte do petróleo brasileiro é extraído em áreas marinhas, mas nem toda, tá? Existem também algumas áreas onde você consegue extrair petróleo em locais continentais, né? Por exemplo, aí no Recôncavo Baiano, onde inclusive a primeira gota de petróleo do Brasil, produzida no Brasil, foi lá, né? Lá na Bahia, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e em Urucu, lá no estado do Amazonas, tá? Inclusive existem algumas, enfim, há a possibilidade de você ter inclusive reservas bem interessantes de petróleo nessa região amazônica, mas é o mesmo lance das bacias hidrelétricas, da instalação de usinas hidrelétricas. É muito complicado você falar em exploração econômica na região amazônica por conta da questão ambiental. É aquela parada. Nesse caso, a floresta amazônica acaba valendo mais do que uma energia que você possa gerar ali. A riqueza, do ponto de vista ambiental, é muito grande. Então, fica até difícil você competir. O recurso vai ser econômico, tal, vai ser legal, tal, mas, cara, a riqueza ambiental é muito importante e única no mundo, né? Então, é sempre complicado você fazer qualquer tipo de atividade econômica naquela região. Do ponto de vista do refino do petróleo, que é o seguinte, gente, o petróleo ele tem vários tipos, né? Ele tem o tipo mais leve, né? O tipo Brent, e o tipo mais bruto. Inclusive a qualidade deles varia nisso daí. O petróleo brasileiro, ele é um tipo bruto, então não é um petróleo de grande qualidade, igual tem, por exemplo, lá no Oriente Médio. Então o petróleo brasileiro não tem grande qualidade assim. Mas o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, produz uma quantidade interessante, passando a ser, inclusive, autossuficiente nos últimos anos. O Brasil passou a ser autossuficiente no petróleo. Mas aí, pessoal, mas o Brasil não fica importando aí um monte de coisa de gasolina, não sei o que. Sim, por quê? Porque o Brasil ele produz muito petróleo, mas aí existem dois problemas. Primeiro, o petróleo nosso não é de grande qualidade. E segundo, nós não temos uma capacidade de refino tão grande, tão avançada. Então, nós temos um déficit sim no refino do petróleo.
E isso é um problema, por quê? Porque a gente acaba tendo que importar derivados do petróleo. E a gente sabe que o petróleo não é só gerar gasolina, né? O petróleo é importante, cara, tu mastiga chiclete, provavelmente vai ter petróleo ali. No cadastro do teu tênis, provavelmente vai ter petróleo. Na tua mochila, tua caneta, tudo que for plástico, vários tipos de borracha, geralmente tem petróleo na composição. Então, o petróleo ele dá origem a vários produtos muito importantes no nosso dia a dia, inclusive a questão energética, que é a mais importante delas. E quando a gente pensa no Brasil, cara, um país de matriz de transporte rodoviário, a gente está falando de um país onde todo mundo só anda de carro, caminhão, tô falando, é um negócio absurdo, né? A gente inclusive viu na nossa aula, mas às vezes tu pega uma encomenda que sai do Nordeste para chegar no Rio Grande do Sul, ela às vezes vai de caminhão, corta uma distância absurda num meio de transporte extremamente caro, custoso ao longo do tempo, como é o caso do transporte rodoviário. E caro por quê? Porque é muito dependente dos combustíveis fósseis e o petróleo é o mais importante deles. Então, o Brasil é um país extremamente dependente do petróleo e a demanda de petróleo é tão grande, né? É muito grande. Por isso que às vezes o preço da gasolina está sempre muito alto, né? O Brasil está autossuficiente, mas o preço não baixa. Claro, por quê? A gente não refina, a gente não tem a capacidade de refino que deveria ter. Às vezes é um negócio de maluco. Às vezes tem refinaria no Brasil ociosa, né? Ou seja, eu tenho capacidade para refinar mais petróleo, mas não, o camarada simplesmente não liga a refinaria, porque ele prefere importar o produto já refinado, ou seja, acaba pagando mais caro. Então tem esse fato e tem o lance também na demanda, que é muito alta por conta da nossa matriz de transporte ser uma matriz rodoviária, beleza? O que naturalmente acaba sendo um problema. O Brasil é um país muito dependente, sobretudo do ponto de vista de transporte do petróleo, tá bom? Uma outra questão importante é que as refinarias, gente, em geral elas são concentradas. As refinarias que nós temos, a grande maioria delas estão concentradas nas áreas nas grandes aglomerações urbanas, nos centros urbanos industriais mais importantes do nosso país, beleza? Isso é uma outra característica interessante. Se a exploração do petróleo é feita principalmente offshore, né, em áreas marinhas, o refino do petróleo que nós temos, né, que obviamente é inferior à nossa demanda, mas aquilo que tem de refino no nosso país é feito geralmente em áreas próximas aos grandes centros urbanos industriais do Brasil, beleza? Show! Então vamos partir aqui para o gás natural. Como eu falei, gente, o gás natural geralmente ele ocorre onde tem petróleo também, porque o processo de formação ele é basicamente o mesmo, tá? O gás natural ele tem uma boa capacidade de geração de energia, não igual a do petróleo, por exemplo, mas tem uma capacidade de energia bem interessante e ele tem a vantagem de poluir menos, né? Se o petróleo já polui menos do que o carvão mineral, por exemplo, o gás natural ainda polui menos do que o petróleo. Então o gás natural é uma alternativa bem interessante, por isso que ele vem ganhando espaço, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil de maneira bem particular, o gás natural ele tem ganhado bastante importância nos últimos anos. Tanto nos carros, né, por exemplo, quando eu era criança, eu não lembro desse negócio de carro com gás, GNV, kit gás, né? Hoje em dia você tem, eu lembrei o pessoal ficou zoando o kit gás na aula acho que foi na aula de energia mesmo que eu falei. Enfim, quando eu era moleque, não tinha muito esse lance dos carros andando com GNV, com kit gás. Agora, mais recentemente, hoje em dia, nas grandes cidades, você tem vários carros já andando com gás natural, com GNV, né? Então ele vem ganhando bastante espaço, e é claro, do ponto de vista do transporte, mas também do ponto de vista da energia hidrelétrica. Algumas usinas termoelétricas usando o gás natural para fazer a queima dele, né? E aí, obviamente, tu ter a geração de energia elétrica, tá? Então, o gás natural vem ganhando espaço no Brasil. Agora, tem um fator em relação ao gás natural que é um empecilho, que é o seguinte, ele é muito dependente, né, dos gasodutos. Por quê? É muito difícil você transportar o gás de outra maneira que não seja através de gasodutos. E aí, cara, os gasodutos obviamente demandam um investimento muito grande, são obras complexas, demoradas, eles geralmente têm que pegar uma grande extensão territorial, então não é tão simples você construir
gasodutos, né? Mas é aquela parada, depois que você consegue construir e tudo mais, e você tem um fluxo de gás natural passando ali direto, é algo que se torna bem vantajoso, né? O custo-benefício fica bem atraente ao longo do tempo. E a mesma coisa também com o oleoduto, né? Para transporte, por exemplo, do petróleo, derivados e tal. Então, no caso do Brasil, a gente tem esse gargalo aí da construção dos gasodutos que ainda precisa ter, ainda precisa ser melhor explorado. Só um detalhe, quer ver a importância do gasoduto? Existem partes do Brasil onde você tem muitos carros com gás natural. Por quê? Porque existem postos com gás natural, que oferecem gás natural. E aquele posto só oferece gás natural porque possivelmente você vai ter um gasoduto passando ali perto. Agora, tem áreas do nosso país onde você não tem carro com GNV. Por quê? Porque não tem posto que oferece GNV e o posto não oferece GNV porque não tem nenhum gasoduto passando por ali. Tá vendo como às vezes a gente consegue associar coisas que a gente nem percebe? Sim, vou dar um exemplo aqui no Rio de Janeiro, né? Tem parte do Rio de Janeiro, na região metropolitana, boa parte você tem posto com gás. Agora, tem áreas do interior que você vai que não tem posto com gás, então nem vale a pena o cara botar gás no carro dele, porque não tem a passagem de um gasoduto por ali, beleza? Então a gente percebe aí a dependência, né, desse tipo de estrutura no nosso país, tá? Onde a gente vai ter produção de gás natural no Brasil? Em Urucu e na Bacia de Campos, tá? São as áreas onde a gente vai ter mais produção de gás natural no nosso país. Mas assim, boa parte do nosso gás natural utilizado aqui no Brasil vem da Bolívia, tá? Inclusive existe um gasoduto construído que pega uma parte aí do território brasileiro, justamente para isso, tá bom? Outra parada, existe um outro tipo de fonte de energia de combustíveis fósseis, né? Que é o petróleo e o gás de xisto. O que significa isso? É o seguinte, tu tem lá uma rocha, tá? Uma rocha sedimentar, e a gente sabe que a rocha sedimentar é formada por sedimentos de outras rochas. Só que quando você tem ali, entre um sedimento e outro, né, entre aquelas partes de rochas que vão se aglomerando, eu tenho espaço, né? E nesse espaço eu vou ter, por exemplo, água, vou ter, por exemplo, ar, e eu posso ter também material orgânico. E esse material orgânico que fica nos poros daquela rocha sedimentar, ao longo do tempo entra em decomposição, você começa a ter uma concentração de carbono ali e tem a geração de energia a partir disso, caso você consiga extrair. Só que é o seguinte, existe no Brasil reservas de gás de xisto e óleo de xisto também, tá? Os Estados Unidos hoje é o país que mais utiliza esse tipo de combustível é os Estados Unidos, beleza? Mas inclusive é uma parada que é uma atividade econômica muito volátil. Por quê? A exploração do óleo de xisto, principalmente, ele tem dois problemas. É cara, é uma exploração muito cara, e também ela tem uma poluição absurda. O ônus ambiental é muito grande, inclusive maior do que a exploração de petróleo, por exemplo. Então, é uma atividade econômica importante, é uma alternativa, beleza? Só que ela é muito volátil. Volátil em relação a quê? Principalmente ao barril do petróleo. Então, quando o barril de petróleo está muito alto, o preço do barril do petróleo está muito alto, aí começa a ser vantagem você explorar o gás de xisto, o óleo de xisto principalmente. Agora, quando o preço do petróleo, né, o preço do barril do petróleo, né, que é um preço internacional, ele baixa, aí você fica praticamente inviável para os produtores de óleo de xisto. Inclusive os Estados Unidos, para os Estados Unidos atualmente, por ser um grande produtor, um grande entusiasta, principalmente durante o governo do Trump, da produção de óleo de xisto, é interessante que o barril do petróleo se mantenha alto, né? Mas aí é claro, quem controla basicamente o preço do barril de petróleo são os países da OPEP. A Arábia Saudita tem uma força muito grande nisso, então é aquela parada, fica sempre uma briguinha em relação a esse tipo de coisa. O petróleo, gente, ele tem o petróleo, o gás natural também, e agora a questão do óleo de xisto, mas o petróleo, ele envolve muitas questões. E se tu pegar aí do ponto de vista geopolítico, cara, tudo vai ter petróleo envolvido no meio. Aí não é à toa que a gente vê lá tanta coisa no Oriente Médio, tantos problemas no Oriente Médio. Guerras entre eles, obviamente por conta de razões étnicas e religiosas e tal, existe, mas o interesse do Ocidente, principalmente no petróleo do Oriente Médio, é o que vai fomentar vários e vários daqueles conflitos. Então, a questão do petróleo é muito importante, tá?
Então, assim, voltando ao Brasil, né, em relação ao óleo de xisto. O Brasil até tem, tá? Mas, assim, pelos impactos ambientais, pela questão tecnológica também, que demanda uma tecnologia muito grande, muito cara, como eu falei, a produção do óleo de xisto ela tem um custo bem elevado por conta da questão tecnológica. Então, no caso brasileiro, é algo que, pelo menos por enquanto, não é tão viável assim. Então, o Brasil não tem destaque em relação a isso, beleza? Acabando as fontes não renováveis, vamos partir agora para as fontes renováveis. Lembrando que as fontes renováveis são aquelas que se renovam, né, como o próprio nome já diz, numa escala de tempo humana. E aí a gente pode dar como exemplo energia solar, energia hidrelétrica, energia eólica. O vento não vai parar, né? O ar está sempre se movimentando. Obviamente eu não vou colocar pelo amor de Deus, não vou colocar uma hélice lá, né, de energia para captação de energia eólica onde não venta nada. Eu vou colocar nas áreas onde eu sei que venta mais, né? Mas enfim, é algo que está sempre acontecendo. É algo que não vai acabar. A mesma coisa com o sol, como eu já citei. Enfim, vamos lá. Os biocombustíveis, tá? São combustíveis gerados através da biomassa. Por exemplo, cana-de-açúcar, sementes oleaginosas, como por exemplo mamona, dendê. Então você tem ali alguns vegetais mesmo, né, que tem uma concentração de carbono legal e que obviamente eles podem ser processados, obviamente passando por um processo tecnológico bem grande, com uma demanda bem grande de tecnologia, de investimentos, até virarem combustível, tá? Isso acontece, por exemplo, com o biodiesel e com o etanol. No caso do biodiesel, ele é derivado da mamona, do dendê, do girassol, do babaçu, da soja. Existe uma variedade de produtos que podem dar origem ao biodiesel. No caso aqui do Brasil, a gente tem uma produção interessante de biodiesel, inclusive o Brasil é protagonista nisso, assim como também na questão do etanol, inclusive por força de lei, né? No Brasil existem leis que obrigam uma parte da gasolina, por exemplo, ter uma mistura do etanol e uma parte do diesel ter uma mistura do biodiesel, justamente para fomentar essa indústria dos biocombustíveis no Brasil, que é uma coisa importante para o nosso país do ponto de vista econômico, para o ponto de vista ambiental, porque eles são menos poluentes do que os combustíveis fósseis, e também do ponto de vista estratégico, né? Se a gente pensar na questão da detenção de tecnologia, que é sempre a coisa mais importante que um país pode ter, o Brasil, inclusive, não tem tecnologia em vários aspectos, mas nesse ponto o Brasil tem um certo destaque, é um dos países pioneiros, dos maiores produtores de biocombustíveis, e é bacana que você tenha essa obrigatoriedade para que esse mercado esteja sempre funcionando e para que a gente consiga direcionar investimentos para a gente continuar sempre na ponta, né, desse mercado. Em relação ao etanol, tá? O etanol é derivado da cana-de-açúcar no caso do Brasil. Em outros lugares ele pode ser de outros produtos agrícolas. Mas no caso brasileiro foi a cana-de-açúcar a escolhida, vamos dizer assim, para dar origem ao etanol. O etanol tem uma história interessante, né? Surgiu lá com o Proálcool, que foi de 74. 74, pensa logo em quê? Crise do petróleo, né? No auge da crise do petróleo, o Brasil acaba tendo que... O Brasil quebrado, na verdade, estava com um endividamento externo absurdo, pagando juros altíssimos e extremamente dependente do petróleo. E aí o Brasil pensa, cara, não dá mais, a gente não pode depender só disso, nós vamos tentar criar uma alternativa. Foi criado o Proálcool, justamente como uma maneira de você criar fontes alternativas, né, para reduzir a dependência em relação ao petróleo. E o Proálcool foi importante durante um tempo, mas a partir ali de 89, na década de 90, o etanol ele perdeu muita importância, mas aí nos anos 2000 você começa a surgirem subsídios de novo, obrigação, por exemplo, de colocar o etanol na gasolina e subsídios para que o custo de produção seja mais barato, então ele volta a ser competitivo e volta a aparecer com força nas bombas dos postos do Brasil inteiro. Inclusive, hoje no Brasil, basicamente todos os carros, pelo menos os carros populares, eles são produzidos com a opção de você colocar ou gasolina ou etanol, porque de fato o etanol é utilizado em larga escala no Brasil, ele é competitivo
do ponto de vista econômico, e ele tem a vantagem de poluir menos, e tem a vantagem do nosso país ser detentor dessa tecnologia de maneira bem forte, bem interessante, né? Então, é um patrimônio do Brasil, vamos dizer assim, beleza? O que acontece? Já falei que ele tem um bom potencial de geração de energia elétrica, ele é menos poluente que combustíveis fósseis, já falei também. Demanda desenvolvimento tecnológico, como eu falei, o Brasil, pelo menos até aqui, tem tem um pioneirismo nessa parte. E, assim, tem algumas questões aí meio complicadas, vamos dizer assim, até negativas em relação à utilização dos biocombustíveis, que é o seguinte: muitas vezes, o que acontece? Tu tem lá um determinado produtor lá de alguma coisa, né? E esse cara, sei lá, ele produzia feijão, arroz, ele produzia gêneros agrícolas voltados para a alimentação da população brasileira, né? Aí, de repente, esse cara percebe o seguinte: cara, tá muito mais vantajoso eu produzir cana-de-açúcar, porque a indústria do etanol, ela tá com uma demanda muito grande. Os caras estão comprando cana-de-açúcar para fazer álcool direto, para fazer etanol direto. Cara, eu vou parar com esse negócio de feijão com arroz, porque eu vou ganhar muito mais dinheiro produzindo cana-de-açúcar para a indústria sucroalcooleira. E aí o que esse camarada faz? Ele simplesmente para mesmo de produzir feijão, ou reduz a parte que produz feijão para começar a produzir álcool. Então, assim, existe uma polêmica em relação a isso, que é o seguinte: às vezes muitos produtores rurais, eles dão uma importância muito grande, porque obviamente a demanda é maior, geralmente é um produto que acaba sendo mais valorizado pela demanda ser maior, e aí o camarada acaba se especializando nisso, esquecendo outras partes. Então você perde uma parte aí que deveria ser, uma parte da produção que deveria ser voltada para os gêneros alimentícios, beleza? Então é uma polêmica relacionada ao crescimento da indústria sucroalcooleira no Brasil, beleza? Um outro detalhe importante: o etanol, ele tem sido muito importante. Não o etanol, tá? Os biocombustíveis de maneira geral, eles têm sido bastante utilizados recentemente na geração de energia termoelétrica. Só para lembrar de novo, gente, energia termoelétrica é uma energia elétrica, tá? Que ela é utilizada a partir da queima de determinado combustível, nesse caso aqui os biocombustíveis, né? Que fazem com que a água, você tem lá um depósito de água, essa água acaba aquecendo, essa água começa a evaporar muito rápido, você tem lá o vapor e esse vapor fazendo turbinas girarem para a geração de energia elétrica, beleza? Então isso é muito comum, cada vez mais comum no caso aqui no Brasil, porque o etanol ele tem sido bastante utilizado para isso. O que é interessante, porque é aquela parada. Às vezes, a gente vai ver isso daqui a pouco quando for falar da energia hidrelétrica. Em determinados momentos, quando você tem uma redução, né, nos níveis d'água nos reservatórios para a geração de energia hidrelétrica, quando você tem algum tipo de crise hídrica, o cara tem que recorrer às termoelétricas, né, que são as principais alternativas à geração de energia elétrica que a gente tem aqui no nosso país. Então, é interessante que você tenha uma fonte, né, de combustível para queima nas energias, nas usinas termoelétricas, para que elas possam eventualmente substituir ou servirem como uma fonte complementar à energia hidrelétrica, que é a maior fonte de eletricidade do nosso país, beleza? E vamos falar agora, inclusive, da energia hidrelétrica. Energia hidrelétrica, como o próprio nome já diz, originada da água, né? No caso, com a queda da água fazendo com que a água passando em quedas d'água, fazendo com que as turbinas girem, como é o caso das usinas hidrelétricas, a gente já falou sobre algumas delas. E vamos falar sobre um monte delas aqui, tá? Aqui tem um monte de informação, porque, enfim, detalhe que geralmente os caras podem cobrar por ser a fonte de energia mais importante do ponto de vista da energia elétrica do nosso país, beleza? O investimento inicial para a construção de uma usina hidrelétrica é bem alto, tá? São obras grandiosas, difíceis, complexas, exigem grandes esforços de engenharia e também na construção. Pessoas morrem, tá, gente? Para vocês terem noção, e não são poucas não, na construção de usinas hidrelétricas, ainda mais antigamente, tá? Então é um esforço bem grande que demanda muitos investimentos, demanda tecnologia, demanda esforços, inclusive, humanos, tá? São obras que geralmente também são demoradas, não é uma coisa simples que tu constrói
em um mês, tá? Geralmente demoram anos para você construir uma usina hidrelétrica, ainda mais uma usina hidrelétrica de grande porte, como a gente tem algumas aqui no nosso território, tá? A vantagem dela é que ao longo prazo, né, ao longo do tempo, ela se torna barata e limpa. Por que limpa? Inclusive ela é considerada uma energia limpa. Por quê? Ah, não tem impacto ambiental? Cara, tem. Na construção dela você tem um impacto ambiental bem considerável, inclusive. Ainda mais, obviamente, dependendo do redor daquela área onde ela vai ser construída. Mas ao longo do tempo, eu estou falando de uma fonte de energia que, por exemplo, não emite nenhum tipo de gás poluente para a atmosfera. Não é igual o petróleo, não é igual o carvão mineral, não é igual o gás, não é igual o etanol. O etanol, pô, ele é ecologicamente melhor do que o petróleo já? Beleza. Mas ainda assim você tem emissão de gases estufa sim. No caso da energia hidrelétrica, não tem nada, tá? Não tem emissão de nenhum tipo de poluente. Então, ao longo do tempo, ela se torna, o custo-benefício dela, inclusive do ponto de vista ambiental, se torna positivo. E também em relação ao custo dinheiro, né? O custo econômico mesmo. O investimento inicial é muito alto, como eu falei, é muito caro, demanda tecnologia, muitos esforços, demanda tempo, mas ao longo do tempo, cara, é uma parada que fica extremamente barata, tá? Porque é só você fazer a manutenção. Você não vai precisar ter um combustível que você tem que, por exemplo, comprar petróleo para virar gasolina, para refinar e tudo. Não tem. O rio tá passando ali, irmão. A água tá passando direto. É só tu botar a turbina para girar, beleza? Então, ao longo do tempo, é um tipo de investimento que é bem bacana, tá? E é o seguinte, quando a gente fala em energia elétrica no nosso país, tá? Energia elétrica, por exemplo, que vai acender a luz aí da tua casa, que vai fazer o computador que eu estou gravando, inclusive o microfone, tudo isso aqui vai estar funcionando com energia elétrica. A energia que tu bota teu celular para carregar lá e tal, né? Não é energia a combustão, pelo contrário, é energia elétrica. Então, esse tipo de energia, ele é muito importante para a vida humana atual, tá? E no caso da energia elétrica, as usinas hidrelétricas têm uma importância muito grande porque são responsáveis disparado, né, pela maior parte do que é utilizado no nosso país. Beleza? Deixa só eu consertar isso aqui. Vou diminuir aqui a fonte para caber certinho que minha cara tá atrapalhando aqui. Vamos lá. Opa, ficou maior. Calma aí que já vou resolver, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo. Vamos lá. Então agora dá pra gente enxergar tudo legal. Então o Brasil, inclusive o Brasil é elogiado, tá, gente? O Brasil é elogiado ao redor do mundo por conta da grande utilização da energia de origem hidrelétrica, tá? De origem hidráulica, na verdade. E aí é o seguinte, existe uma dinâmica que foi mudando ao longo do tempo, que é algo interessante e importante ser falado. Inicialmente, as usinas hidrelétricas, né, toda a rede de produção, de transmissão e distribuição, produção é a produção, a própria produção nas hidrelétricas, tá? Transmissão é a transmissão entre as usinas e as redes de distribuição, que existem, por exemplo, nas suas cidades, onde tem aquele montão de torre e tal, que leva aqueles montes de fios, né? Então, entre a usina e a rede de transmissão, nós temos a rede de distribuição, nós temos a transmissão. E dessa rede de distribuição para as casas e tal, nós temos a distribuição. Esses três segmentos dentro do setor energético, eles eram, a princípio, no nosso país, estatais, beleza? Nós tínhamos empresas estatais que eram responsáveis por isso. A partir da década de 90, a gente começou a ter a privatização de muitas dessas empresas. Então, esse setor, boa parte dele acabou indo para as mãos da iniciativa privada, tá? Quando chega ali o início dos anos 2000, isso vai mudar de novo, tá? Essa lógica de privatização em massa do setor energético brasileiro, isso vai mudar bastante. Por quê? Porque a gente vai começar a ter uma não mais privatização. Não é que você vai ter uma estatização daquelas empresas, não, muitas delas continuam sendo privadas até hoje. Agora,
aquele processo de privatizar várias delas, ele ele dá uma parada por ali, beleza? Primeiro por conta de uma mudança, uma mudança governamental mesmo, uma mudança na política econômica do governo da época, e também por conta de uma necessidade cara, não tá dando para deixar correr solto como a gente deixou durante a década de 90. Por quê? Você privatizava uma empresa que é totalmente privada, ela vai ter, obviamente, um tipo de interesse que é o lucro, né? Para os seus acionistas, obviamente. Mas, eventualmente, essas empresas não fazem os investimentos que deveriam ser feitos do ponto de vista da distribuição da distribuição da energia. Então, às vezes, faltava estrutura, faltava infraestrutura, faltava investimento em novas obras, em novas redes de transmissão ou de distribuição, ou até mesmo de geração de energia, que não foram feitos, tá? Não existia um planejamento estatal, uma integração de toda a rede elétrica brasileira, e aí, obviamente, isso teve que dar um break nos anos 2000, porque em 2001 teve a crise do apagão, né? Não sei se você que está assistindo essa aula nesse momento lembra, provavelmente não, até pela questão da idade, mas em 2001 o Brasil passou por um problema muito sério, que foi a crise do apagão. Eu lembro até hoje que eu ficava puto porque eu queria jogar videogame, por exemplo. Eu lembro disso, foram vários dias assim, cara, ficar muito puto. Porque eu tinha hora para acabar, ó, tal hora vai faltar luz. Aí, mas como você vai faltar luz? A gente vai ter que deixar uma parte do país sem luz para a gente economizar energia para não ter problema. Ou seja, o Brasil passou por um momento de racionamento de energia no ano de 2001. Foi um negócio, cara, foi muito escroto, foi muito ruim. Então a crise do apagão, ela fez com que assim, o Brasil percebesse a besteira que estava fazendo em deixar de ter um planejamento para toda a rede de distribuição, de transmissão e de geração de energia do país, por não ter uma interligação entre diferentes regiões do nosso país, e também, obviamente, por deixar tudo na mão da iniciativa privada. Não que seja ruim, tá? Não estou fazendo juízo de valor, mas quando você tem a ausência de um planejamento de determinados setores, obviamente você começa a ter problemas, e o Brasil passou por isso em 2001. Então, a partir daí, o Brasil ele volta a ter uma visão um pouco menos voltada para privatização, de deixar o setor correr solto e tudo mais, beleza? Tanto que surge, por exemplo, um sistema interligado nacional, tá? Ou seja, você passa a ter uma interligação do ponto de vista energético de redes de transmissão de várias partes do país, o que antes não existia. Às vezes estava sobrando energia numa parte, mas na outra faltou. E aí você tem uma parte inteira sem energia, simplesmente porque não teve planejamento para fazer a interligação entre essas áreas. Beleza? Então, a partir dos anos 2000, o Brasil começa a ter um planejamento estratégico mesmo em relação à geração de energia hidrelétrica e também na utilização de outras fontes de energia elétrica. E aí as usinas termoelétricas, elas passam a ter uma importância maior, tá? Então, existem termoelétricas hoje que servem como apoio para as usinas hidrelétricas, do ponto de vista de oferecer uma quantidade de energia que eventualmente pode precisar, ou então, sei lá, alguma usina hidrelétrica ficou com pouca água, o reservatório caiu muito, ou eventualmente deu algum problema lá no processo de geração de energia, no funcionamento, e aí tu já começa a ligar as termoelétricas. Então, isso também foi algo que mudou no Brasil dos anos 2000 para cá, beleza? A partir dos anos 2003 para cá, basicamente, tá bom? E aqui eu coloquei aqui uma lista, né, de usinas hidrelétricas importantes, beleza? Tem aqui a usina binacional de Itaipu, no Rio Paraná, como a gente falou, fundamental, a maior do Brasil. A usina de Itumbiara, no Rio Paranaíba, usina de Maribondo e Furnas, no Rio Grande, Serra da Mesa, no Rio Tocantins, Ilha Solteira, Jupiá e Porto Primavera, no Rio Paraná, Água Vermelha, no Rio Grande, Três Marias, no Rio São Francisco, Foz do Areia, Segredos, Salto Caxias, no Rio Iguaçu. Olha quantas usinas, né, pertencendo à usina à bacia hidrográfica do Rio Paraná. Paulo Afonso, Apolônio Salles, Itaparica, Xingó, Sobradinho, na bacia do São Francisco, Boa Esperança, no Rio Parnaíba,
Tucuruí, no rio Tocantins, a gente viu que ela é extremamente importante. Usina Balbina, no rio Uatumã. Giral e Santo Antônio, no rio Madeira, essas inclusive são mais recentes, lá na bacia do rio Amazonas. E Belo Monte, no rio Xingu, também mais recente ainda, inclusive que se tornou, como a gente já falou, a segunda maior do Brasil, beleza? Vamos passar agora para a energia nuclear, uma fonte de energia que não tem tanto destaque assim no Brasil, tá? Ela é pouco utilizada, porque o Brasil, assim, são alguns fatores, tá? O primeiro é que o projeto, né, o programa nuclear brasileiro foi um fracasso, a verdade é essa, tá? Ele foi um fracasso, ele é do ano de 69, depois você começa ali com o Brasil encomendou, na verdade, a construção de algumas usinas lá na região de Angra dos Reis, tá? O município de Angra dos Reis, fica na Costa Verde Fluminense, aqui no município é um município aqui do estado do Rio de Janeiro, e fica entre a região metropolitana de São Paulo e do Rio de Janeiro pelo litoral, tá? Inclusive das usinas você consegue ver o Oceano Atlântico, ficam de frente basicamente. E a escolha, né, da localização foi estratégica, inclusive, porque você estava entre as duas maiores cidades do país naquele momento, São Paulo e Rio de Janeiro. Só que assim, foi um fracasso, de fato, o projeto do Programa Nuclear Brasileiro, não deu certo. Como eu falei, você teve inicialmente, o Brasil encomendou, né, a construção em uma empresa americana, depois o Brasil contratou a tecnologia alemã, né, de uma empresa alemã, e aí inclusive estava previsto em contrato a construção de várias e várias usinas naquela área ali, várias usinas nucleares. Acabou que até hoje o Brasil só tem duas, tá? No caso Angra 1 e Angra 2, e Angra 3 ainda está em construção. Um projeto que lá em 69 previa a construção de vários reatores naquela região ali. Então, enfim, é uma parada que não foi para frente, porque assim, demanda muita tecnologia e demanda muito investimento, tá? Não é algo simples fazer uma usina nuclear, tá, gente? Tem que ter um protocolo de segurança absurdo, tem que ter um domínio de tecnologia que o Brasil, na verdade, não tem até hoje. Então, não é algo simples, beleza? Por conta disso, por conta de outros fatores, acabou sendo algo que não foi muito para frente. A energia nuclear, cara, ela é muito interessante do ponto de vista da grande capacidade de geração de energia que ela tem, tá? Mas ela é perigosa, né? Inclusive é interessante, porque do ponto de vista ambiental, ela não emite gás estufa, ela é até relativamente limpa, apesar de você ter o problema da geração de lixo nuclear, é algo problemático. Mas, assim, em comparação com o petróleo, né, você não tem a emissão de gás estufa o tempo inteiro, de poluentes e tudo mais. O problema dela é que ela é extremamente perigosa, né? Mas pô, a maioria das usinas do mundo não tem problemas. É verdade, se você analisar por esse ponto de vista, ela é até segura, é a mesma coisa do avião, né? Eu não sou especialista no assunto, eu não sei dizer qual é o transporte mais seguro do mundo. Tem muita gente boa que diz que o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, porque tem o menor índice de acidentes e tudo mais. Beleza, mas quando tem acidente, irmão, não tem desenrolo, né? Avião caiu, compadre, já era. Vai pro saco, não tem jeito. A maioria das pessoas, pelo menos, morrem. Então, assim, é seguro? Mas quando dá merda grande. A mesma coisa, eu tô fazendo uma analogia porca, tá? Mas a mesma coisa com a energia nuclear. Quando uma usina nuclear tem algum tipo de problema, cara, tu tem uma parada grande, né? Os problemas são muito grandes, por conta da radioatividade, por conta da possibilidade de você ter um grande raio que sequer pode ser utilizado por conta da radioatividade. Então, assim, não é que tem um problema aqui, teve uma explosão, beleza, depois a gente conserta. Não, você tem áreas do planeta que simplesmente não podem ser utilizadas. O ser humano não pode nem ir lá e ficar por mais de 2 horas, por exemplo, senão ele vai ser afetado pela radioatividade. Então, é um negócio muito complicado, beleza? E é aquela parada. Os países que mais utilizavam a energia nuclear eram os países mais desenvolvidos, né? O Japão, por exemplo, utilizava muito, a França, a Alemanha, mas desde o acidente lá em Fukushima, no Japão, que é recente, a gente observa uma tendência no mundo de diminuição do uso da energia elétrica de fonte
nuclear, beleza? E é aquela parada, se até hoje no Brasil a gente não construiu, não tem um setor nuclear bem desenvolvido, acho que é agora mesmo que isso vai ficar difícil de acontecer, beleza? E não necessariamente é ruim, tá? Porque, como eu falei, é um negócio problemático, sempre que tem acidente, os resultados são bem catastróficos, tá? O pessoal sempre pergunta isso. Professor, o Brasil tem usina nuclear, mas o Brasil pode fazer uma arma nuclear? Cara, a gente não tem tecnologia para isso, tá? E segundo, o Brasil é um signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? É um tratado que foi assinado por vários países do mundo, e aí os países que assinaram esse tratado, eles se comprometem a não produzirem mais armas nucleares. Então, aquela parada, o Brasil, como não tinha até aquele momento, não vai ter mais, tá? Pelo menos se a gente seguir esse tratado, e provavelmente vai seguir porque a gente não tem condições de fazer investimentos tão pesados como, por exemplo, tem que ser um investimento na geração, na fabricação, né, de armas nucleares, de ogivas nucleares, beleza? Partindo para energia solar. É uma fonte de energia muito bacana, porque ela é muito limpa. Aquela parada, cara, você não tem problema nenhum em relação à energia solar. Só a questão, obviamente, de você perder espaços onde você, sei lá, poderia fazer alguma outra atividade, né? Que tu coloca aquelas placas grandonas que fazem a recepção da radiação solar, né? E aí você acaba, às vezes, não conseguindo utilizar para outras coisas. Mas, do ponto de vista ambiental, ela é muito, muito limpa, não tem nenhum tipo de problema maior, mas ela tem a questão de ela ter um custo-benefício ainda muito, muito baixo, ainda mais em comparação com outras fontes de energia, tá? No Brasil, a instalação da energia solar ainda é muito cara, ela tem uma capacidade de geração energética que não é tão interessante assim, não dá para tu comparar, por exemplo, tu queimar 5 litros de gasolina com uma plaquinha lá de sol recebendo energia solar para esquentar o chuveiro da tua casa. Assim, são duas coisas, são dois mundos diferentes, tá? Então, a energia solar, embora tenha vantagens, obviamente, ela ainda não é competitiva, principalmente em comparação com outras fontes de energia no Brasil. Mas ainda assim, ela vem crescendo no Brasil. Devagar, mas ela vem crescendo no Brasil sim. Beleza? E assim, o Brasil tem um potencial muito grande, né, cara? Se a gente pensar, olha o tamanho do território brasileiro e boa parte do território brasileiro em área tropical e equatorial. Meu irmão, é sol pra cacete o dia inteiro, compadre. É só tu colocar um monte de plaquinha aí que tu vai conseguir gerar muita energia. Mas aquela parada que eu falei, ela ainda tem investimento alto, ainda não existiu um plano estatal que desse subsídio suficiente para que esse setor se desenvolvesse melhor no Brasil. A questão do custo-benefício dela ainda é menor em comparação com outras fontes, então naturalmente ela ainda não é competitiva, beleza? Mas vem crescendo e o nosso potencial é bem grande nesse tipo aí de geração de energia, beleza? Partindo aqui para a fonte eólica, a energia eólica, cara, é muito promissora no nosso país. Inclusive o Brasil tem investido bastante, sobretudo por iniciativas até estatais dos dois estados, em parceria com algumas empresas privadas. Uma parada bem promissora, bem interessante no Brasil. Promissora por quê? Porque o Estado, assim como as empresas privadas, perceberam a possibilidade de utilizar ela de maneira competitiva e também por conta de características naturais do Brasil. A gente está falando, gente, de um território que é grandão, como a gente falou, e por onde boa parte passa os ventos alísios direto, irmão. Tá passando o vento alísio diretão, né? Ou seja, eu tenho uma grande circulação de ar em determinada parte do Brasil, principalmente no Nordeste, e não é à toa que o Nordeste se destaca na geração de energia eólica, de ventos, obviamente que é aquilo que é preciso para a geração de energia eólica, beleza? Então, o Brasil é promissor, tem se destacado, tem aumentado bastante a produção de energia eólica. Do ponto de vista do aproveitamento, ainda não é tão grande, obviamente, né? Claro, porque isso não é um problema brasileiro, tá, gente? É porque é uma tecnologia nova mesmo. Assim, o aproveitamento da energia eólica, dos ventos para a geração de energia elétrica, em comparação, sei lá, com carvão mineral, eu estou falando de uma diferença de, sei lá, de alguns séculos, 2 séculos, talvez.
ou até mais. Então, claro, é uma fonte de energia nova, então, obviamente, a gente não vai ter uma grande utilização do total da nossa capacidade. Mas o Brasil já está entre os 10 países com a maior capacidade instalada no mundo, beleza? E aí, quem é que tem mais importância nesse cenário, né, em que o Brasil se coloca entre os principais produtores do mundo? O Rio Grande do Sul é um país que tem utilizado bastante. Algumas partes do Rio Grande do Sul que você passa, principalmente no litoral, você encontra aquelas hélices grandonas e tal, para aproveitamento da energia eólica, e no Nordeste principalmente. O Nordeste, inclusive, é responsável por mais de 80% de toda a energia eólica que é gerada no Brasil, tá? E aí você pega, por exemplo, o Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará, são os estados com a maior geração desse tipo de energia no nosso país, beleza? E aí eu falei aqui, né, como já tinha até falado aqui, esse último tópico, a importância dos ventos alísios, tá? Principalmente ali nessa região do Nordeste. Os ventos alísios passam com frequência, é um vento constante, né? Forte, e aí você tem a capacidade muito boa de geração de energia elétrica a partir dos ventos, energia eólica, beleza? Aqui, cara, eu coloquei alguns rankings, porque recentemente a prova da ESA cobrou algumas coisas nesse sentido. Mas assim, tudo que for ranking, gente, é um negócio meio doido, porque é o seguinte, às vezes o aluno vê que a ESA cobrou ranking de determinada coisa. Aí o cara começa a querer saber de ranking de um monte de parada que, assim, é muito específica. E qual é o problema disso? Primeiro, cara, isso não aparece nem no livro do edital, né? Tu tem que ficar procurando planilha de dados estatísticos do IBGE de cada ano, de cada trimestre, cada semestre, ou seja, uma parada muito específica, porque varia ao longo do tempo, né? Imagina o seguinte, pode ser que ano passado o Rio Grande do Norte gerou mais energia eólica do que o Ceará, por exemplo. Mas pode ser que o Ceará esse ano fez um investimento sinistrão e criou campos eólicos novos e passou o Rio Grande do Norte. Então isso vai mudar, esse ranking vai mudar. Então existem coisas que dá para você ranquear de maneira mais ou menos previsível, vamos dizer assim, mas tem coisa que, cara, pode mudar a qualquer momento, beleza? Então esse tipo de coisa é mais ou menos meio... assim, é legal a gente saber coisas que a gente consegue prever, tá? Vou dar um exemplo aqui. Qual é a fonte de energia mais utilizada para o transporte, né? Para o setor de transporte? Cara, combustíveis fósseis, petróleo, beleza? Então, agora, qual é a maior oferta para geração de energia hidrelétrica? Ou seja, qual é a maior fonte utilizada na geração de energia elétrica? A gente sabe que é a energia hidráulica, né? O Brasil tem um grande protagonismo das hidrelétricas. Isso não é algo que vai mudar de um ano para o outro, né? Isso é uma coisa que, se mudar, vai levar décadas, beleza? Então dá para a gente fazer essa previsão, fazer esse ranqueamento. Agora, tem coisas que, cara, não dá para você fazer previsão, beleza? Então vamos lá. Em 2014, repare bem que eu estou, inclusive, selecionando, especificando muito bem os anos, tá? Porque, como eu falei, isso é algo que pode variar. Pode ser daqui a 20 anos, se você pegar essa aula, estiver em algum lugar no YouTube, sei lá onde, isso aqui pode ter mudado. Em 2014, tá? O consumo de energia no Brasil, por fonte, era dividido dessa maneira. O primeiro, petróleo e derivados. Segundo, energia hidráulica. Terceiro, produtos da cana-de-açúcar, sobretudo etanol. Lenha, olha como a lenha ainda é utilizada no Brasil, ainda tem uma participação interessante, e as outras somadas 16%. Ué, professor, mas a energia hidrelétrica não era a fonte mais utilizada no Brasil? Se a gente considerar apenas energia elétrica, sim. Agora, as outras maneiras de energia, como por exemplo a energia a combustão, que é muito utilizada em carros, não. Aí o petróleo ele é maior, ainda mais se a gente considerar petróleo e gás junto, né? A gente tem uma participação muito grande ainda dos combustíveis fósseis na matriz energética brasileira, tá? Agora, quando a gente fala em energia elétrica, sim, aí a energia hidráulica proveniente das usinas hidrelétricas é a maior, tá bom? Outro ranqueamento importante aqui, consumo final de energia por setor no Brasil, tá? Outro dado de 2014, isso aqui também já caiu na prova. O primeiro,
do setor industrial. Ou seja, o setor industrial é aquele que mais consome energia no Brasil, tá bom? Observe como o setor industrial está bem pertinho aqui do setor de transporte. E aí aquela parada que eu falei, isso aqui pode mudar, irmão. Isso aqui pode mudar. Ainda mais, pessoal que tá ligado legal na geografia, que está acompanhando o nosso curso, por exemplo, a gente falou que desde a década de 90 até mesmo a década de 80, o Brasil passa por um processo de desindustrialização bem forte. Se a gente pegar os últimos 2 anos, 3 anos, esse processo se intensificou ainda mais. A indústria brasileira era cada vez mais capenga, cada vez menos competitiva em relação à indústria de outros países. Então o Brasil passa por um processo de desindustrialização muito forte. Isso é traduzido nesses números aqui. A diferença entre o consumo de energia do setor industrial e de transporte já foi bem maior do que isso, tá? Em 2014, observe que essa diferença aqui ela é de menos de 1 ponto percentual, tá? De repente, daqui a alguns anos, o setor de transporte já vai ter passado o setor industrial em relação ao consumo final de energia, tá bom? Mas em 2014, a gente tinha esse panorama aqui, certo? O terceiro é o setor residencial, né, as casas onde o pessoal mora e tudo mais. O setor agropecuário 5%, comercial 3,9% e público 1,8%, beleza? Consumo final de eletricidade, agora sim, tá? Agora eu estou falando da energia elétrica. Consumo final da energia elétrica no Brasil, esse dado aqui é de 2010, industrial é o primeiro, 44%, residencial 23%, comercial 15%, público 8%, energético 4,7% e outros 4,2%, beleza? Ah, professor, mas aqui o industrial ele é bem maior, aqui o transporte nem aparece e tal. Por quê? Eu estou falando de eletricidade. É só tu pensar, existem muitos carros elétricos no Brasil? A demanda por energia elétrica em automóveis, ela é muito alta, por exemplo? Não. A gente sabe que a matriz de transporte do Brasil é rodoviária. Existe muito carro elétrico da Tesla, por exemplo, rodando por aí. Tesla é a empresa norte-americana, né, do Elon Musk, um grande empresário e tudo mais. É o dono, por exemplo, da SpaceX também, é o cara da Tesla. A Tesla é uma empresa que fabrica carros elétricos. Inclusive o valor de mercado dela aumentou pra caramba por ser uma promessa, né, de algo que seja revolucionário e você diminuir muito a dependência dos combustíveis fósseis. Então é algo que as pessoas apostam muito. Agora, em relação ao resultado presente hoje, ainda é muito pouco que a Tesla entrega. Existem também projetos de empresas chinesas, muito interessante, mas ainda é algo que é muito pouco utilizado no mundo todo. E no Brasil, menos ainda, tá? Não tem carro elétrico rodando aqui. Então, se a demanda por energia elétrica é muito pequena no setor de transporte no Brasil, até porque a nossa matriz de transporte é rodoviária, ou seja, dependente de combustíveis fósseis, naturalmente, quando eu falo no consumo final de eletricidade, a gente não vai ter o setor de transporte com destaque como a gente tem aqui no consumo final de energia. E aí eu estou falando em uso de energia de outras formas também, como por exemplo combustão, que é o que faz os carros, os caminhões e ônibus funcionarem, beleza? Mais aqui um ranqueamento interessante, esses 2010, falando da oferta interna de eletricidade, ou seja, de onde vem a maior parte da eletricidade no Brasil. As hidrelétricas, olha aqui a força das usinas hidrelétricas, né? Da geração de energia de origem hidráulica na geração de energia elétrica no Brasil. As hidrelétricas são responsáveis por 74%, tá, gente? É muita coisa. As termoelétricas, como eu falei, que acabam servindo de apoio, elas acabaram ganhando uma importância a partir dos anos 2000, né? Depois que teve a crise do apagão, principalmente. Elas são responsáveis por 19,5%. E o Brasil importa uma quantidade pequena, bem modesta, de 6,5%, como a gente já falou, da Argentina e do Paraguai, tá bom? Uma quantidade realmente bem pequena, perto de tudo aquilo que é produzido de eletricidade no nosso país. A estrutura da geração de energia em usinas térmicas, tá? Presta atenção. Aqui eu estou dizendo o seguinte, dentre as usinas termoelétricas,
tá? Ou seja, aquele tipo de usina onde você tem a queima do combustível, a água aquece, gera o vapor d'água, a turbina gira, fazendo energia elétrica. Eu estou falando dentro do setor elétrico, e ainda dentro do setor elétrico eu estou fazendo uma outra subdivisão, indo mais profundamente no caso das usinas térmicas, tá? Nas usinas térmicas, a fonte de energia, né, utilizada, o combustível queimado para a geração dessa energia elétrica será, primeiro, a biomassa. Olha como a biomassa, eu estou falando, por exemplo, de derivados da cana-de-açúcar, da mamona e por aí vai, né, 20%. Segundo, o carvão mineral, que 17%, tá? Isso aqui de 2009, isso aqui caiu bastante, inclusive, nos últimos anos. Se você pegar dados mais recentes, isso aqui tu vai chegar, em alguns casos, menos de 5%. O gás natural, 17,7%, e o gás natural ganhou participação, tá? Assim como a biomassa também. Nuclear, 17,2%, que a gente percebe que o peso da geração de energia nuclear no Brasil é muito pequeno. Petróleo, 16,9%, derivados de petróleo, não petróleo para combustão, tá, gente? Petróleo para queimar e você fazer o aquecimento da água, a água subir o vapor, fazer a turbina girar para você ter energia elétrica, tá bom? E outros aqui, em sexto lugar, 10%. E aqui, por final, eu coloquei um gráficozinho da matriz energética brasileira de 2017, já é um dado bem mais atual, bem mais recente. A gente percebe que petróleo e derivados são responsáveis por 36,4% de toda a matriz energética brasileira, bastante coisa, tá? E se a gente somar isso aqui com gás natural, que já tem 13%, esse valor ganha ainda mais destaque. A energia hidráulica, 12%, derivados de cana-de-açúcar, 17%, e aí a gente vai ter outros tipos aí, né, de geração de energia elétrica, beleza? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Esses assuntos são bem recorrentes, por isso que a gente abordou eles, tá? Tentei utilizar aí dados mais recentes, dados um pouco mais antigos, para a gente ter o máximo de riqueza possível em relação a esses detalhes que às vezes a ESA gosta de cobrar. Coloquei o nome de um monte de usina aí, inclusive foi uma revisão que não foi tanto uma revisão, a gente foi bem profundo em alguns aspectos. Espero que tenha sido de uma utilidade bacana para vocês. Tenho certeza que vai ser de uma utilidade bacana para vocês. É um assunto que eventualmente costuma cair, né? A questão das bacias hidrográficas associada à questão energética. Uma outra dica aí, né, para completar, né, aqueles 5 assuntos, fazer um top 5. Na verdade, a gente falou já de clima e vegetação, que são os assuntos disparados que mais caem. Depois você tem as bacias hidrográficas, geralmente associadas com o setor energético, também aí completando esse top 5. E por último nós temos também a questão da população, tá? E também o lance sempre dos conceitos. Eu sempre falo da importância dos conceitos. Cara, é fundamental você dominar conceitos da geografia, tá? O que eu falo sobre conceitos? Estou falando sobre coisas que não estão relacionadas diretamente à geografia do Brasil, a coisas do Brasil, né, que acontecem no território brasileiro, tá? Mas conceitos como, por exemplo, tu tem que saber o que é o IDH, tu tem que saber o que é, sei lá, ravina, vossoroca, sulco, tem que saber o que é o efeito Coriolis. Esse tipo de coisa é muito bom você dominar os fatores climáticos, é sempre muito importante. Até para você conseguir resolver uma questão sobre o clima do Brasil, tu tem que saber essa parte conceitual. Então, isso também é uma outra parte muito interessante de você aprender. Inclusive, se você for fazer a prova do ano que vem, está se preparando mais a longo prazo, né, no caso para a prova de 2021, já fica ligado nessa dica que eu estou te dando, tá? E a questão da população também é muito importante, bem recorrente, muito frequente. Algumas coisas relacionadas à geografia da população é legal você saber, principalmente a questão da transição demográfica do Brasil, as migrações, né, principalmente as migrações internas, migração pendular, que é aquela que o cara vai e volta todo dia, né, entre a cidade dele, que geralmente é a cidade dormitório, que fica na periferia de uma região metropolitana. Então ele vai de manhã para trabalhar lá no centro da cidade, né, no centro da metrópole, da cidade mais importante
naquela região metropolitana, e ele volta para dormir na sua cidade. E aí a gente já estava falando sobre o conceito de geografia urbana também. Então, olha como que a geografia é abrangente e como ela está toda interligada. Então, cara, não tem como. É difícil você ir para a prova querendo saber macete, tá? Não tem como, não tem como. Não tem bizuzinho. Professor, dá um bizu aí, irmão. Não tem bizu, cara. Estuda tudo, domina o conteúdo inteiro. A partir disso, você pode se aprofundar nos temas mais frequentes, você pode fazer uma revisão privilegiando alguns assuntos que tu sabe que historicamente caem mais. Mas, cara, é muito difícil você aprender geografia sem você dominar tudo, sem você ter aquela visão ampla. É o que eu falo, felicidade é abrir os olhos, e a geografia é o maior exemplo disso. Não tem como. Você tem que dominar o mundo no qual você vive. No caso da geografia do Brasil, tu tem que saber sobre coisas básicas do teu país. Isso aí não é só para passar na ESA não, tá? Ou para passar em qualquer outra prova. Tu tem que saber porque tu tem que saber, irmão. Não é mais que a tua obrigação, beleza? Tu mora no Brasil, tu tem que saber sobre o Brasil. Tu mora no planeta Terra, tu tem que saber o mínimo sobre o planeta Terra, tá? Às vezes eu falo uma parada meio doida, tipo assim, uma coisa aleatória, maluca que eu penso na minha cabeça. Imagina se vem um ET, né? Vem um ET doido, o cara vem aqui na Terra e te leva, né? Te abduz, você vai ser abduzido. Aí o ET, obviamente, ele quer informações para saber o que ele pode explorar economicamente no planeta Terra, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, quem é o cara mais forte, qual é a parte mais fraca do planeta. Aí ele te pergunta e tu não sabe nada, meu irmão. Aí ele, imagina o seguinte, cara, qual é o país aí que tem, sei lá, os maiores, o exército mais forte? Não sei não, mano. Qual país tem a população mais? Não sei não. O país onde tu vive lá, o Brasil, como é que lá é legal? Como é que é a geração de energia do Brasil? Não sei não. E tu vai passar uma vergonha absurda, né? Então, assim, cara, não sejam um ser humano que não conhece a tua casa. Tu mora nesse negócio desse planeta Terra, então tu tem que conhecer o mínimo disso. E a geografia é a ferramenta que te vai possibilitar você conhecer a tua casa e, obviamente, né, é o mínimo que você tem que fazer também para ser aprovado no concurso público, tá? Então é isso, pessoal. Tamo junto, um abraço, não fiquem nervosos, beleza? Para com esse negócio de, ai meu Deus, ai vou fazer a prova, ai como é que vai ser, ai se eu passar mal, e se eu não conseguir dormir, ai e se eu perder a hora, e se minha caneta falhar, compadre, é só você se previne, e se eu perder a hora, cara, acorda mais cedo, acorda mais cedo, se tu chegar muito cedo lá, beleza, fica esperando, tranquilo. Agora, tu não pode correr o risco de chegar na hora que o portão fechar e tu não faz a prova. Aí tu se preparou o ano inteiro para perder a porcaria da prova. Tá fudido. Desculpa o palavrão. Ah, meu Deus, minha caneta vai estourar. Meu irmão, leva 5 canetas, dane-se. Leva um monte de caneta. Uma delas vai ter que funcionar, beleza? Eu não sei se eu vou... Qual documento que eu levo? Cara, lê o edital, compadre. No edital tá falando lá, documento de identificação oficial, original, dentro da validade, com foto. Com foto. Tem que levar documento com foto. Leva a identidade, carteira de motorista. Não vai levar um documento que não tenha foto. Vou levar a carteirinha do meu clube lá. Tá de sacanagem, irmão. Primeiro que não é um documento com validade oficial, do ponto de vista da administração pública. Segundo que geralmente não vai ter nem tua foto. Então, leva o documento com foto. Esse tipo de coisa, cara, você tem o que fazer. Eu vou passar mal. É só para se alimentar direitinho, come uma coisa leve, tranquila, que não vai fazer com que você tenha um desastre e tenha que ir no banheiro durante toda a prova. Cara, tudo isso você consegue controlar, beleza? E o mais importante, que você consegue controlar e que às vezes o cara fica nervoso. Irmão, se tu estudou, se tu tá fazendo simulado, se tu tá indo bem, cara, não tem mistério. É só você repetir o que tu fez durante o ano inteiro. Às vezes vem aluno, eu fico até, não é possível, cara. Eu fico, às vezes, até com pena e tipo, meu irmão, tu tá bem? O maluco chega falando, tô indo benzão no simulado, acertei, gabaritei geografia e história, acertei 9, 10 de matemática, português fui benzão, minha redação tá com nota boa, mas eu tô nervoso, tô inseguro. Meu irmão, como é que tu tá inseguro se tu tá com um desempenho bom? Tu tá estudando pra caramba o ano inteiro? Irmão, tranquilo, fica relaxado, vai dar certo. Tu tá fazendo por onde? Beleza? E aquela parada, treino difícil, jogo fácil. Se tu se preparou bem, tu vai se dar bem na tua prova. E assim, gente, a prova da ESA é tranquila. Tu não tá fazendo a prova do Instituto Rio Branco para diplomata, não, tá? No caso das ciências humanas, tu não tá fazendo, sei lá, a prova do IME, do ITA para matemática. Não, cara, a prova é tranquila. A prova é tranquila. Com aquilo que você estudou, se realmente você estudou, cara, tu vai se dar bem, tu vai ficar tranquilo. É só ir
relaxado, beleza? Não é um bicho de 7 cabeças, não é nada demais, tá? E outra parada, esquece esse negócio de sonho. Ah, porque eu sonho muito, nossa, eu quero muito usar farda e Brasil e selva, não sei o que. Cara, isso é maneiro, vibração, pá, caveira, legal, maneiro, beleza, legal. Tem gente que gosta disso, ok, não tem problema nenhum. O problema é você deixar isso muito à flor da pele a ponto de te atrapalhar. Porque você sonha tanto com aquele negócio, tu fica tão fissurado com um negócio, sabe? Uma parada tão absurda que te deixa nervoso, sabe? E tu só vai fazer uma prova, cara. Só tu vai fazer uma prova. Aí tu estudou pra cacete, mas tu fica ansioso porque você ama muito aquele negócio, você sonha muito aquele momento. Cara, transforma o sonho em objetivo, beleza? O sonho não é alcançável, porque o sonho é quando está dormindo, você nem controla aquilo que você está sonhando. Agora, quando é objetivo, é tangível, né? O objetivo você faz por onde para cumprir ele. Você faz planejamento, traça as metas, cumpre essas metas, faz aquilo que é necessário, que nesse caso é estudar, faz a prova e aí você consegue o seu objetivo. E não o seu sonho. Sonho nada, entendeu? É objetivo, pô, eu quero passar no concurso público, eu quero ser militar do exército, eu quero, enfim, é objetivo. Traçou teu objetivo, fez por onde? É só cumprir, irmão. É só fazer a prova e correr para abraço, sem desespero, sem elucubração, sem ficar, ai meu Deus, será que eu consigo? Relaxa, faz aquilo que você fez durante esse ano inteiro de preparação que vai dar bom, beleza? E se por acaso não der, cara, eventualmente, se você ainda estiver na idade, tu pode tentar o ano que vem, você já vai estar preparado com experiência de um ano, tranquilão, entendeu? Passou da idade, cara, tem outros concursos aí maneiros, inclusive com salários maiores, com carreiras do ponto de vista financeiro mais legais. Então, cara, que não falta oportunidade, existe muita coisa aí, pro cara que está estudando, pro cara que se esforça, em algum momento a bola entra, beleza? Vai chutando no bom sentido, não é chutar na prova não, tá? Vai chutando que um dia a bola vai entrar, né? Vai se esforçando que em algum momento as coisas vão dar certo para você. Tranquilo? Então é isso, irmão. Fica suave, tranquilão, sem desespero, que vai dar certo. Um abraço e até a próxima. Valeu!